Na noite de 23 de março de 2025, na Clínica Esperança, em Porto Alegre, Gabriel Santana, 24 anos, ômega, segurou o ultrassom com mãos trêmulas enquanto a médica confirmava 5 meses de gestação. O ar-condicionado zumbia alto demais. O cheiro de desinfetante ardia no nariz. E através da janela, via-se o outdoor gigante da família Montenegro, anunciando o noivado de Henrique Montenegro com Isabela Ferreira, herdeira do maior banco privado do Sul. Gabriel sabia que aquele bebê era de Henrique, o alfa que o abandonara sem uma palavra 3 meses antes, e agora descobria que o homem que amara escondia não apenas um sobrenome de peso, mas uma identidade inteira construída em mentiras. Entre a náusea que subia pela garganta e o medo de que a imprensa dos clãs descobrisse, Gabriel tomou a decisão mais difícil de sua vida: proteger seu filho e sua dignidade, mesmo que isso significasse enfrentar sozinho o poder de um dos clãs mais influentes do país. Esta é a história de como um ômega abandonado descobriu que o amor verdadeiro não vem de quem promete, mas de quem fica. Inscreva-se agora para descobrir como Gabriel transformou a maior traição em sua maior força. Gabriel Santana nunca imaginou que sua vida mudaria completamente numa consulta de rotina. Ele havia marcado aquele exame apenas porque a fadiga dos últimos meses estava se tornando insuportável. Trabalhava como assistente administrativo numa pequena empresa de contabilidade no centro de Porto Alegre. Acordava cedo, voltava tarde e nos últimos tempos mal conseguia manter os olhos abertos durante o expediente. A princípio, atribuíra tudo ao estresse. Afinal, 3 meses haviam se passado desde que Henrique desaparecera de sua vida sem explicações, deixando apenas um bilhete frio sobre a mesa da cozinha. Preciso seguir meu caminho. Desculpe. Aquela terça-feira chuvosa de março começou como qualquer outra. Gabriel pegou o ônibus lotado, desceu na Avenida Borges de Medeiros e caminhou até a clínica com a gola do casaco levantada contra o vento gelado que soprava do Guaíba. A sala de espera cheirava a café velho e ansiedade. Ele se sentou numa cadeira de plástico duro, folheou uma revista sem prestar atenção e esperou seu nome ser chamado. Quando a enfermeira abriu a porta e disse "Gabriel Santana", ele levantou com as pernas pesadas, sem imaginar que dali a 20 minutos seu mundo inteiro desmoronaria e se reconstruiria ao mesmo tempo. A doutora Mariana Costa, uma ômega de meia-idade com olhos gentis e cabelos grisalhos presos num coque, pediu que ele se sentasse e começou a fazer perguntas de rotina. Gabriel respondeu no automático, até que ela franziu a testa ao observar algo nos resultados dos exames de sangue. Pediu permissão para fazer um ultrassom adicional. Gabriel concordou, confuso. Deitou-se na maca, levantou a camisa, sentiu o gel frio na barriga. O aparelho apitou, a tela piscou em tons de cinza e então ele ouviu. Um som rítmico, rápido, forte. Um coração batendo. "Gabriel", a doutora Mariana disse com voz suave, mas firme. "Você está grávido. Pelo tamanho do feto, eu diria que está com cerca de 5 meses." O mundo parou. Gabriel encarou o teto branco da sala, as manchas de umidade que formavam desenhos abstratos, e tentou processar aquelas palavras. 5 meses? Ele estava grávido há 5 meses e não sabia. Como não percebera? A resposta veio rápida e cruel, porque estava tão mergulhado na dor do abandono, tão focado em sobreviver cada dia, que ignorara todos os sinais. A fadiga, as náuseas matinais que atribuíra à ansiedade, a leve curva na barriga que escondera sob roupas largas, e o pai era Henrique. Só podia ser Henrique. Eles haviam estado juntos por quase 1 ano, e Gabriel nunca estivera com mais ninguém. Henrique, o homem que o fizera acreditar em amor, que sussurrara promessas no escuro, que desaparecera como fumaça. Gabriel sentiu uma mistura violenta de emoções, raiva, medo, tristeza e algo inesperado. Um instinto protetor feroz em relação à vida crescendo dentro dele. "Preciso saber", Gabriel disse a voz rouca. "O bebê está bem?" A doutora Mariana sorriu. "Está perfeitamente saudável. Batimentos cardíacos fortes, tamanho adequado para a idade gestacional. Você está cuidando bem dele sem saber." Gabriel fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de algo maior, algo que ele ainda não conseguia nomear. Era terror e maravilha, desespero e esperança. Ele seria pai. Sozinho, aparentemente, mas seria pai. Quando saiu da clínica, a chuva havia parado, mas o céu continuava cinzento. Gabriel caminhou pelas ruas do centro sem direção, o envelope com o ultrassom apertado contra o peito. Precisava pensar, decidir, planejar. Mas primeiro precisava processar o fato de que sua vida acabara de mudar para sempre. Passou por uma banca de jornal e viu a manchete. Henrique Montenegro anuncia noivado com Isabela Ferreira. União bilionária promete redefinir poder econômico do Sul. Ao lado, uma foto do casal sorrindo, ela de vestido de grife, ele de terno impecável. Gabriel parou. Leu de novo.
Henrique Montenegro. Não Henrique Silva, como ele se apresentara. Montenegro. Um dos sobrenomes mais poderosos do Rio Grande do Sul, família dona de conglomerados que iam de agronegócio à mídia. E ele, Gabriel, um ômega sem nome, sem dinheiro, sem conexões, carregava o filho desse homem. O filho que Henrique nem sabia que existia. A raiva voltou, mais intensa. Henrique não apenas o abandonara. Henrique mentira sobre quem era, usara uma identidade falsa, brincara com seus sentimentos enquanto sua vida real, sua vida de herdeiro, esperava em outra dimensão social. Gabriel apertou o envelope até amassá-lo. Não contaria a Henrique, não pediria nada. Criaria seu filho sozinho, longe daquele mundo de mentiras e traições. Mas no fundo, no lugar mais honesto de seu coração, Gabriel sabia que essa decisão teria consequências. E que cedo ou tarde, a verdade viria à tona de um jeito ou de outro. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Gabriel continuou trabalhando, mas sua mente estava sempre dividida. Durante as reuniões, enquanto digitava relatórios ou atendia telefonemas, uma parte dele estava presa naquela sala de ultrassom, revivendo o momento em que descobrira sobre o bebê. À noite, em seu apartamento pequeno no bairro Cidade Baixa, ele pesquisava tudo sobre gestação de ômegas, cuidados pré-natais, direitos trabalhistas. Descobriu que teria que contar ao trabalho logo, pois a legislação exigia que ômegas grávidos tivessem acompanhamento médico regular e, dependendo do caso, redução de carga horária. Mas contar significava expor-se. Gabriel trabalhava numa empresa pequena, onde todos se conheciam, onde fofocas se espalhavam rápido. E embora a sociedade tivesse avançado em direitos para ômegas, o estigma de uma gestação solo ainda existia, especialmente em ambientes corporativos conservadores. Ele podia imaginar os olhares, os sussurros, as perguntas veladas sobre quem era o pai e por que não estava presente. Numa quinta-feira à noite, Gabriel finalmente ligou para sua melhor amiga, Carolina Mendes, uma beta que conhecia desde a faculdade. Elas haviam se formado juntas em administração, mas Carolina seguira a carreira em recursos humanos numa multinacional, enquanto Gabriel aceitara o primeiro emprego que aparecera. Carolina era prática, direta, e a única pessoa em quem Gabriel confiava plenamente. "Carol", ele disse quando ela atendeu, "preciso te contar uma coisa." Houve uma pausa. Carolina devia ter percebido o tom de voz, porque respondeu com cuidado. "Estou ouvindo." Gabriel contou tudo. A consulta, a gravidez, Henrique, a descoberta sobre Montenegro, o noivado. Falou sem parar por 15 minutos, como se estivesse descarregando meses de silêncio e dor. Quando terminou, ficou em silêncio, esperando a reação dela. "Gabriel", Carolina disse, a voz firme, mas gentil, "você precisa contar para ele." "Não." A resposta saiu rápida, categórica. "Ele me abandonou, Carol. Mentiu sobre quem era, está noivo de outra pessoa. Não vou implorar por atenção ou dinheiro." "Não é sobre você ou ele", Carolina retrucou. "É sobre o bebê. Essa criança tem direito de conhecer o pai. E você tem direito ao suporte financeiro e emocional." "Henrique Montenegro tem recursos, Gabriel. Recursos que podem fazer diferença na vida do seu filho." Gabriel mordeu o lábio. Sabia que Carolina tinha razão, mas a ideia de confrontar Henrique, de revelar a gravidez, de entrar naquele mundo de clãs e poder, o apavorava. E se ele negar? E se disser que não é dele? E se tentar tirar o bebê de mim? "Então você luta?", Carolina disse com convicção. "Mas você não pode tomar decisões baseadas no medo do que pode acontecer. Você merece apoio. Seu filho merece." Elas conversaram por mais 1 hora. Carolina ofereceu ajuda prática. Indicou uma advogada especializada em direitos reprodutivos de ômegas, sugeriu clínicas de acompanhamento psicológico gratuitas, prometeu estar ao lado de Gabriel em cada etapa. Quando desligaram, Gabriel se sentiu um pouco menos sozinho, mas ainda estava longe de tomar uma decisão sobre Henrique. Naquela noite, ele sonhou com o bebê, um menino de olhos claros, rindo, correndo por um campo verde. No sonho, Gabriel corria atrás dele, feliz, leve. Mas então o campo se transformava numa sala enorme e fria, cheia de pessoas de terno que o olhavam com desprezo, e ele acordava suando, o coração disparado. Na semana seguinte, Gabriel marcou consulta com a advogada que Carolina indicara. Doutora Helena Rodrigues tinha um escritório modesto na Rua dos Andradas, mas sua reputação era sólida. Ela era conhecida por defender ômegas em casos de guarda, pensão e direitos trabalhistas. Quando Gabriel entrou na sala, Helena, uma beta de uns 40 anos com óculos de aro grosso e expressão séria, gesticulou para que ele se sentasse. Gabriel contou sua história pela segunda vez. Helena ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando ele terminou, ela juntou as mãos sobre a mesa e disse: "Primeiro, você precisa de um teste de paternidade. Sem isso, qualquer reivindicação sua não tem base legal. Segundo, considerando quem é o pai, você precisa estar preparado para uma batalha.
A família Montenegro tem recursos ilimitados e advogados que vão tentar desacreditar você de todas as formas possíveis. Então você acha que eu não devo tentar? Gabriel perguntou a voz trêmula. Não disse isso, Helena respondeu, inclinando-se para a frente. Disse que você precisa estar preparado. Se o teste confirmar que Henrique Montenegro é o pai, ele terá obrigações legais. Pensão, principalmente. Quanto à guarda e ao envolvimento emocional, isso é mais complicado. Mas você tem direitos, e eu vou garantir que eles sejam respeitados. Gabriel sentiu uma pontada de esperança. Talvez não estivesse tão sozinho quanto pensava. E se ele negar fazer o teste? Podemos pedir judicialmente, Helena explicou. Mas isso vai expor tudo publicamente. A imprensa vai cobrir. Os clãs vão se envolver. Você está pronto para isso? Gabriel não estava. Mas olhou para a barriga onde seu filho crescia e pensou. Vou ter que estar. Eles discutiram estratégias, prazos, custos. Helena concordou em trabalhar com pagamento reduzido, dado que Gabriel não tinha recursos. Quando ele saiu do escritório, já era noite. As luzes da cidade piscavam e Gabriel sentiu pela primeira vez em semanas que talvez conseguisse atravessar aquilo. Não seria fácil, mas conseguiria. No caminho de volta para casa, ele parou numa livraria e comprou um livro sobre gestação. Sentou-se num banco da praça da Alfândega, sob a luz amarela dos postes, e começou a ler. Cada página trazia informações novas, às vezes assustadoras, às vezes maravilhosas. Ele leu sobre os marcos de desenvolvimento, sobre o que esperar nos próximos meses, sobre parto. E pela primeira vez desde a descoberta, Gabriel permitiu-se sentir não apenas medo, mas empolgação. O tempo continuou passando e a barriga de Gabriel crescia. Aos 5 meses e meio, já não conseguia mais esconder. As roupas largas não funcionavam e colegas de trabalho começaram a olhar com curiosidade. Numa segunda-feira de abril, seu chefe, o Sr. Antônio Carvalho, um alfa de 60 anos que dirigia a empresa de contabilidade com mão de ferro, chamou Gabriel em sua sala. Santana, ele disse, sem rodeios, você está grávido? Gabriel engoliu em seco. Pensou em negar, mas sabia que seria inútil. Sim, senhor. Antônio suspirou, tirando os óculos e esfregando os olhos. Quanto tempo? 5 meses e meio. E o pai? Gabriel hesitou. Não está presente. Antônio o encarou por um longo momento, depois acenou. Está bem. Vou precisar que você traga um atestado médico confirmando sua condição e recomendações de cuidados. Vamos ajustar sua carga horária conforme necessário. E Gabriel? Ele adicionou, a voz mais suave. Cuidado. Não é fácil ser ômega solo. Gabriel agradeceu e saiu. Sabia que aquela conversa desencadearia fofocas, mas pelo menos manteria o emprego. E de fato, nos dias seguintes, sentiu olhares e sussurros. Alguns colegas eram solidários, outros distantes. Uma colega, Patrícia, uma beta mais velha, trouxe vitaminas e disse: Minha irmã também criou os filhos sozinha. Você vai conseguir. Gabriel agradeceu, comovido. Mas a paz durou pouco. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Gabriel organizava arquivos, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu e ouviu uma voz masculina, formal. Alô, estou falando com Gabriel Santana? Sim. Meu nome é Dr. Rodrigo Almeida. Sou advogado da família Montenegro. Gostaria de agendar uma reunião com o senhor para discutir um assunto delicado. O coração de Gabriel despencou. Como eles sabiam? Quem contou? Ele tentou manter a voz firme. Sobre o quê? Prefiro discutir pessoalmente. Podemos nos encontrar amanhã, às 10 horas, no escritório da família, ou posso ir até o senhor. Gabriel pensou rápido. Ir ao território deles seria uma desvantagem. Vamos nos encontrar num local neutro. A cafeteria do mercado público. 12:00. Houve uma pausa. Muito bem, até amanhã. A ligação caiu. Gabriel ficou parado, tremendo. Eles sabiam, de alguma forma, os Montenegro descobriram. E agora vinham atrás dele. Ligou imediatamente para Helena, que disse: Não vá sozinho, vou com você. E não assine nada, não concorde com nada sem me consultar primeiro. Naquela noite, Gabriel mal dormiu. Rolava na cama, imaginando cenários. Talvez quisessem comprar seu silêncio, ou tirar o bebê, ou ameaçá-lo. De manhã tomou banho, vestiu a roupa mais profissional que tinha, uma calça de alfaiataria preta e uma camisa branca, e foi ao encontro de Helena. Eles chegaram ao mercado público juntos. O lugar estava cheio, cheiro de especiarias e frutas frescas no ar, vozes de vendedores ecoando pelas bancas. Escolheram uma mesa num canto da cafeteria, de onde podiam ver a entrada. Às 12 horas em ponto, um homem de terno cinza e maleta de couro apareceu. Era alto, alfa, cabelos grisalhos, expressão neutra. Aproximou-se e estendeu a mão. Gabriel Santana? Rodrigo Almeida? Gabriel apertou a mão brevemente. Essa é minha advogada, doutora Helena Rodrigues. Rodrigo assentiu para Helena e sentou-se.
Pediu um café, esperou que servissem, depois abriu a maleta e tirou uma pasta. Vou ser direto. A família Montenegro soube recentemente que o senhor pode estar esperando um filho de Henrique Montenegro. Estamos aqui para esclarecer a situação e, se for o caso, chegar a um acordo. Um acordo? Helena perguntou, inclinando-se. Sobre o quê? Caso o teste de paternidade confirme que a criança é de Henrique, a família está disposta a oferecer suporte financeiro ao Sr. Santana. Em troca, pedimos discrição absoluta. Nada de mídia, nada de escândalos. A reputação de Henrique e o noivado com Isabela Ferreira não podem ser comprometidos. Gabriel sentiu raiva ferver. Vocês querem me comprar? Rodrigo sorriu levemente. Preferimos chamar de acordo mutuamente benéfico. O senhor recebe recursos para criar a criança confortavelmente e nós evitamos complicações desnecessárias. E se eu não aceitar? Gabriel desafiou. Então as coisas podem ficar difíceis, Rodrigo disse, o tom ainda educado, mas com uma ponta de ameaça. A família tem influência considerável. Podemos questionar a paternidade, investigar sua vida, tornar esse processo muito longo e doloroso para todos. Ou podemos resolver isso de forma civilizada. Helena interveio. Meu cliente não vai tomar decisões precipitadas. Vamos analisar qualquer proposta formalmente e responder no devido tempo. Rodrigo tirou um envelope da pasta e colocou sobre a mesa. Aqui está a proposta inicial. Leiam com calma. Temos até o fim do mês para fechar um acordo antes que outras medidas sejam consideradas. Ele levantou, acenou educadamente e saiu. Gabriel pegou o envelope com mãos trêmulas. Helena o impediu. Não agora. Vamos para o meu escritório e revisamos juntos. No escritório, eles leram a proposta. Era generosa financeiramente. Uma quantia mensal que cobriria todas as necessidades de Gabriel e do bebê. Mais um fundo educacional. Mas as condições eram duras. Gabriel teria que assinar um termo de confidencialidade, concordar em não buscar mais contato com Henrique, não mencionar a paternidade publicamente e aceitar que Henrique não teria envolvimento ativo na criação da criança. É um suborno sofisticado, Helena resumiu. Eles querem te silenciar. Gabriel sentiu náusea. E se eu recusar? Você tem direito legal à pensão independentemente desse acordo, Helena explicou. Mas eles vão lutar. E você precisa decidir. Vale a pena batalhar pelo reconhecimento de Henrique como pai? Ou prefere os recursos, sem o envolvimento dele? Era uma escolha impossível. Gabriel pensou no bebê, no que seria melhor para ele. Um pai presente mais forçado? Ou recursos, sem pai? Nenhuma opção parecia certa. Preciso de tempo, ele disse. Você tem, Helena concordou. Use-o bem. Gabriel passou os dias seguintes num limbo emocional. Trabalho, consultas médicas, conversas com Helena, ligações de Carolina checando como ele estava, mas no fundo estava preso na mesma pergunta. O que fazer? Numa tarde de sábado, decidiu ir ao lugar onde tudo começara. O Parque Redenção estava verde e vivo. Famílias fazendo piqueniques, crianças correndo, casais caminhando. Gabriel sentou-se num banco perto do lago, observando os patos nadarem. Fora ali que conhecera Henrique quase um ano antes. Ele lembrava perfeitamente daquele dia. Gabriel estava correndo, fones de ouvido, perdido na música, quando tropeçou numa raiz e quase caiu. Henrique apareceu do nada, segurando seu braço, impedindo a queda. Eles riram, constrangidos, e começaram a conversar. Henrique disse que era consultor financeiro, nada de sobrenomes importantes, nada de Montenegro. Pareceu normal, simples, honesto. Marcaram um café, depois outro. Depois, jantares, cinemas, noites conversando até o amanhecer. Gabriel se apaixonara aos poucos, e achara que Henrique também. Haviam falado de futuro, vagamente, mas haviam falado. E então, de repente, Henrique sumira. Nenhuma explicação, nenhuma briga, só o bilhete. E agora Gabriel entendia. Henrique voltara para seu mundo real, onde ômegas sem sobrenome não tinham lugar. A raiva voltou, mas dessa vez misturada com tristeza. Gabriel acariciou a barriga. Você merece mais, sussurrou. Merece honestidade. Merece amor. Naquele momento, tomou sua decisão. Não aceitaria o acordo. Lutaria pelo reconhecimento, não por Henrique, mas pelo bebê. Seu filho teria o nome do pai na certidão, teria direitos, teria a verdade. E se isso significasse guerra, que fosse. Ligou para Helena. Recuso a proposta. Vamos com o processo de paternidade. Helena suspirou, mas havia orgulho na voz. Entendido. Vou preparar tudo. Gabriel, vai ser difícil. Eu sei, mas preciso fazer isso. O processo começou. Helena entrou com pedido judicial de reconhecimento de paternidade e pensão. Rodrigo Almeida, pela família Montenegro, contestou imediatamente exigindo provas. O teste foi marcado para dali a 2 semanas. Gabriel teria que coletar a amostra de DNA, assim como Henrique. Mas antes do teste, algo inesperado aconteceu.
Numa tarde de quinta-feira, enquanto Gabriel saía do trabalho, viu um carro preto estacionado em frente ao prédio. A janela traseira desceu e lá estava ele. Henrique Montenegro. Gabriel congelou. O rosto que amara, que odiara, estava ali, a poucos metros. Henrique parecia cansado, olheiras fundas, expressão tensa. Ele fez sinal para que Gabriel se aproximasse. Depois de hesitar, Gabriel foi. Precisamos conversar, Henrique disse. Não tenho nada a dizer para você, Gabriel retrucou, mas sua voz tremia. Por favor, 5 minutos. Gabriel olhou ao redor. Pessoas passavam, o trânsito barulhento, a vida seguindo. Suspirou. 5 minutos. Entrou no carro. O motorista levantou um vidro divisório, dando-lhes privacidade. Henrique olhou para Gabriel, especificamente para a barriga visível, e fechou os olhos. É verdade, então. Você esperava que fosse mentira? Gabriel perguntou a Marco. Eu não sei o que esperava, Henrique admitiu. Gabriel, eu nunca quis machucá-lo. Mas machucou. Me mentiu sobre quem você era. Me abandonou sem explicação. E agora está noivo de outra pessoa enquanto eu carrego seu filho. Eu sei, Henrique disse, a voz quebrando. Eu sei, e me desculpe. Mas você não entende a pressão que eu estava sob. Minha família, as expectativas, o negócio. Eles escolheram Isabela para mim antes mesmo de eu conhecê-la. Eu tentei fugir disso. Tentei viver uma vida normal com você, mas eles me forçaram a voltar. E você voltou, Gabriel disse secamente. Porque no final, eu não valia a pena lutar por mim. Não é verdade, Henrique insistiu, pegando a mão de Gabriel. Gabriel a puxou de volta. Gabriel, eu ainda penso em você, todos os dias. Mas está noivo de outra pessoa. Então seus pensamentos não significam nada. Silêncio pesado. Henrique passou a mão pelo cabelo frustrado. O que você quer? Dinheiro? Eu posso dar. Reconhecimento? Vou fazer o teste. Mas não posso dar o que você realmente quer. Não posso estar presente como pai ativo. Isabela não aceitaria. Minha família não aceitaria. Gabriel sentiu as lágrimas, mas não deixou cair. Então por que está aqui? Porque eu precisava olhar para você e dizer que sinto muito. E que vou garantir que você e o bebê tenham tudo o que precisam. Mas não posso ser o que você espera que eu seja. Gabriel abriu a porta do carro. Então não seja nada. Assine o reconhecimento de paternidade, pague a pensão e fique longe de nós. Meu filho não precisa de um pai covarde. Saiu do carro e caminhou para longe, tremendo de raiva e tristeza. Ouviu Henrique chamando seu nome, mas não olhou para trás. O teste de paternidade foi realizado numa clínica especializada. Gabriel sentou-se numa sala branca, deixou coletarem amostra de saliva, respondeu perguntas médicas. Henrique fez o mesmo em horário separado por exigência de Gabriel. O resultado viria em 1 semana. Naquela semana, Gabriel continuou vivendo. Trabalho, consultas de pré-natal, compras para o bebê. Carolina o acompanhou numa tarde de sábado para escolher roupinhas. Elas foram até uma loja de departamentos no shopping Praia de Belas. E Gabriel se pegou sorrindo ao ver os macacõezinhos minúsculos, as mantinhas macias. Carol segurava cada peça e dizia, esse aqui é perfeito. E Gabriel concordava. No meio da loja, uma mulher se aproximou. Era Isabela Ferreira, a noiva de Henrique. Gabriel a reconheceu das fotos. Ela era alta, magra, cabelos louros perfeitamente escovados, roupas de grife. Olhou para Gabriel com uma expressão difícil de decifrar. Não exatamente hostil, mas também não amigável. Você é Gabriel Santana? Ela perguntou. Gabriel engoliu seco. Sou. Isabela olhou para a barriga dele, depois para o rosto. Podemos conversar? Carolina começou a protestar, mas Gabriel acenou. Está tudo bem? Elas se afastaram para um canto mais reservado da loja. Eu sei sobre você e Henrique, Isabela disse, sem rodeios. E sobre o bebê. E veio me confrontar? Gabriel perguntou defensivo. Não, vim te dizer que você não está sozinho nessa. Gabriel a encarou, confuso. Isabela suspirou. Henrique e eu não somos um casal de verdade. Nosso noivado é um arranjo entre famílias. Eu sabia sobre você desde o início. Henrique me contou, pediu desculpas, disse que tinha acabado, mas pelos olhos dele eu via que não acabara. Por que está me contando isso? Porque você merece saber a verdade e porque estranhamente não te culpo. Henrique fez escolhas ruins, mas o sistema em que vivemos também é culpado. Eu não amo Henrique. Ele não me ama, mas nossas famílias querem essa união e nós obedecemos. Gabriel não sabia o que dizer. Isabela continuou. Não vou tentar atrapalhar você ou o bebê, mas também não posso ajudar publicamente. Se precisar de algo, qualquer coisa, discretamente me procure. Ela entregou um cartão com um número. Boa sorte, Gabriel. E foi embora. Gabriel ficou ali, segurando o cartão, tentando processar aquela conversa surreal. Carolina apareceu ao seu lado. O que foi isso? Não tenho certeza, Gabriel admitiu. Mas acho que acabei de ganhar uma aliada inesperada.
O resultado do teste veio numa manhã de sexta-feira. Helena ligou. Deu positivo. Henrique Montenegro é o pai. Com 99,9% de certeza. Gabriel sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Agora era oficial. Não tinha volta. E agora? Agora entramos com pedido formal de pensão e registro de paternidade. Eles não podem contestar mais. A lei está do seu lado. O processo judicial se desenrolou rápido. Rodrigo Almeida tentou negociar valores menores, mas Helena foi firme. No final, um juiz determinou que Henrique Montenegro pagaria pensão significativa, suficiente para cobrir todas as necessidades de Gabriel e do bebê, incluindo moradia, educação, saúde. Além disso, o nome de Henrique constaria na certidão de nascimento. Gabriel sentiu vitória, mas também vazio. Ganhar os direitos do filho, mas perdera qualquer chance de ter Henrique como parceiro. Não que quisesse, mas a ideia de que tudo terminara assim, em tribunais e documentos legais, era triste. Nos meses seguintes, a barriga de Gabriel cresceu ainda mais. Aos 7 meses, estava enorme, desconfortável, mas também cheio de vida. O bebê chutava constantemente, especialmente à noite. Gabriel conversava com ele, contava histórias, cantava músicas que sua mãe cantava para ele quando criança. Sentia uma conexão profunda, quase mística. Carolina organizou um chá de bebê surpresa. Convidou amigas da faculdade, colegas de trabalho, até a doutora Mariana. A festa foi no apartamento de Carol, decorado com balões azuis e brancos. Gabriel estava comovido. Recebeu roupas, fraldas, brinquedos e, o mais importante, abraços e palavras de encorajamento. Você vai ser um pai incrível, Carol disse. E Gabriel acreditou. Henrique não apareceu, claro, mas enviou um presente. Um carrinho de bebê de última geração, caríssimo. Gabriel quase o devolveu, mas Carol disse: aceite, é pelo bebê, não por você. Gabriel aceitou. No 8º mês, Gabriel começou a fazer as aulas de preparação para o parto. Eram as terças e quintas à noite, numa sala do hospital. Outros ômegas grávidos estavam lá, alguns com companheiros, outros sozinhos como ele. Aprenderam técnicas de respiração, posições de alívio da dor, o que esperar durante o trabalho de parto. Gabriel anotava tudo, determinado a estar preparado. Uma das instrutoras, enfermeira Paula, uma beta gentil, notou que Gabriel sempre vinha sozinho. Depois de uma aula, ela o puxou de lado. Você tem alguém para te acompanhar no parto? Gabriel hesitou. Minha amiga Carol se ofereceu. Ótimo. Mas se precisar, temos voluntários do hospital que podem ficar com você. Ninguém deveria estar sozinho nesse momento. Gabriel agradeceu, emocionado. A gentileza de estranhos naqueles dias significava mais do que palavras podiam expressar. Faltando 3 semanas para a data prevista do parto, Gabriel acordou no meio da noite com dores nas costas. A princípio, ignorou, mas as dores ficaram mais frequentes. Ligou para a doutora Mariana, que disse: pode ser trabalho de parto prematuro. Vá para o hospital agora. Gabriel ligou para Carol, que chegou em 15 minutos. Elas foram de táxi. Gabriel segurando a barriga, tentando respirar como aprendeu nas aulas. No hospital, foi levado para a sala de avaliação. A doutora Mariana chegou, examinou e confirmou. Você está em trabalho de parto. Já tem 3 centímetros de dilatação. Vamos monitorar. As próximas horas foram um borrão de dor. Respiração, enfermeiras medindo, Carol segurando sua mão. Gabriel nunca sentira nada parecido. Era dor intensa, avassaladora, mas também havia algo primordial, poderoso nisso. Ele estava trazendo uma vida ao mundo. Às 4 da manhã, a doutora Mariana disse: está na hora. Você está com dilatação completa. Gabriel foi levado para a sala de parto. As luzes eram fortes, o cheiro de desinfetante forte, mas tudo ficou em segundo plano quando as contrações chegaram com força total. Empurra, Gabriel, a doutora Mariana orientava. Mais um pouco. Gabriel empurrou com tudo que tinha. Carol estava ao lado, dizendo: você consegue, está quase lá. E então, finalmente, ouviu. Um choro. Alto, indignado, vivo. É um menino, a doutora Mariana anunciou, levantando o bebê para Gabriel ver. Eles colocaram o menino sobre o peito de Gabriel e ele olhou para aquele rostinho vermelho, os olhos apertados, o chorinho alto, e desmoronou. Lágrimas escorriam livremente. Oi, meu amor, Gabriel sussurrou, tocando a bochecha do filho. Eu sou seu pai e vou te amar para sempre. Os primeiros dias com o bebê foram intensos. Gabriel mal dormia. O menino, que ele nomeou Lucas, chorava muito, mamava a cada 2 horas, precisava de fraldas trocadas constantemente. Carol ficou com Gabriel na primeira semana, ajudando, ensinando, apoiando. Depois voltou ao trabalho, mas visitava sempre que podia. Gabriel aprendeu rápido. Aprendeu a reconhecer os diferentes choros de Lucas, a embalá-lo do jeito certo, a trocar fraldas no escuro. Aprendeu a amar, além de qualquer coisa que imaginara ser possível. Lucas tinha os olhos claros de Henrique, mas o nariz de Gabriel era perfeito.
Henrique pediu para visitar. Gabriel hesitou, mas Helena aconselhou. Juridicamente, ele tem direito a visitas, e pode ser bom para Lucas ter o pai presente, mesmo que minimamente. Gabriel concordou com condições, visitas curtas, supervisionadas por ele no apartamento. Henrique chegou numa tarde de sábado, trajando roupas casuais, sem a máscara de herdeiro. Ele olhou para Lucas, que dormia no berço, e ficou imóvel. Ele é lindo, Henrique disse, a voz embargada. Você pode pegá-lo, Gabriel ofereceu, relutante. Henrique levantou Lucas com cuidado, como se segurasse algo de vidro. Lucas acordou, olhou para o rosto desconhecido e deu um sorriso banguela. Henrique riu, uma risada genuína. Oi, Lucas. Sou seu pai. Gabriel observou a cena com emoções complexas. Parte dele ainda estava zangado, magoado. Mas, outra parte, via um homem tentando fazer o certo, mesmo tarde demais. As visitas de Henrique se tornaram regulares. Quinzenais no início, depois semanais. Ele trazia presentes, às vezes exagerados, como um piano de brinquedo para um bebê de 2 meses, mas também aprendia. Aprendia a trocar fraldas, a fazer Lucas dormir, a interpretar seus choros. Gabriel via que Henrique estava tentando, e isso suavizava a raiva aos poucos. Mas Henrique ainda era noivo de Isabela. O casamento estava marcado para dali a 6 meses. Gabriel perguntou certa vez, você vai casar mesmo? Henrique suspirou. Sim, é complicado, Gabriel. Muito complicado. Não é complicado. É uma escolha, e você escolheu ela. Escolhi sobreviver no mundo em que nasci, mas isso não significa que não me importo com você ou com Lucas. Importo, mais do que deveria. Gabriel não respondeu. Sabia que discussões assim não levavam a lugar nenhum. Lucas crescia rápido. Aos 6 meses, já ria alto, engatinhava, explorava tudo. Gabriel voltara ao trabalho, mas em horário reduzido. Contrataram uma babá, Dona Célia, uma senhora beta de confiança que cuidava de Lucas enquanto ele trabalhava. A rotina era puxada, mas Gabriel se ajustava. As finanças estavam estáveis graças à pensão de Henrique. Gabriel conseguiu alugar um apartamento maior, num bairro melhor, com um quartinho só para Lucas. Decorou com cuidado, pintou as paredes de azul claro, pendurou estrelinhas que brilhavam no escuro. Lucas adorava. O casamento de Henrique com Isabela foi um evento enorme, coberto por toda a mídia social. Gabriel viu fotos no celular. A cerimônia na catedral, a festa num clube exclusivo, Henrique e Isabela sorrindo para as câmeras. Gabriel sentiu uma pontada, mas também alívio. Agora, finalmente, aquele capítulo estava fechado de verdade. Mas no dia seguinte ao casamento, Henrique apareceu no apartamento de Gabriel sem avisar. Estava de terno ainda, olheiras profundas. Posso entrar? Gabriel deixou, confuso. Henrique se sentou no sofá, cabeça nas mãos. Foi horrível. O casamento todo, horrível. Eu sorri, dancei, fingi estar feliz, mas só pensava em você e em Lucas. Só pensava que deveria estar aqui. Mas não está, Gabriel disse sem pena. Você fez sua escolha. Eu sei, Henrique admitiu, e vou viver com ela. Mas preciso que você saiba que meus sentimentos por você nunca mudaram, e que vou ser o melhor pai que puder ser para Lucas, dentro dos limites que tenho. Gabriel suspirou. Henrique, não podemos viver de esse. Você é casado. Eu estou criando nosso filho. Vamos focar nisso. Henrique assentiu, derrotado. Visitou Lucas, que dormia no quarto. Ficou ali por meia hora, só olhando, e foi embora. 1 ano após o nascimento de Lucas, Gabriel olhou para trás e mal reconheceu a pessoa que fora. Antes, era um ômega inseguro, perdido, abandonado. Agora, era pai, lutador, sobrevivente. Lucas transformara tudo. Cada desafio, cada noite sem dormir, cada sorriso do filho, valia absolutamente tudo. Numa tarde de domingo, Gabriel levou Lucas ao Parque Redenção. Era outono, as folhas caíam douradas, o ar fresco. Lucas estava num carrinho, apontando para os patos, gritando animado. Gabriel empurrava o carrinho, sorrindo. Viu Henrique de longe, caminhando com Isabela. Eles também viram Gabriel e Lucas. Houve um momento de hesitação. Depois Henrique acenou. Gabriel acenou de volta. Isabela também. Eles não se aproximaram, mas aquele aceno foi o suficiente. Reconhecimento. Respeito. Gabriel continuou caminhando. Carol apareceu correndo, atrasada como sempre, e se juntou a eles. Eles riram, conversaram, brincaram com Lucas. E Gabriel percebeu algo. Ele não precisava de Henrique para ser feliz. Lucas e ele, com a rede de apoio que construíra, Carol, Helena, Dona Célia, a doutora Mariana, eram uma família. Não tradicional, mas real. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Gabriel sentou-se na varanda do apartamento com uma xícara de chá, olhando a cidade iluminada. Pensou em tudo que passara e sentiu gratidão. Gratidão pela força que descobrira, pelos amigos que o apoiaram, pelo filho que lhe dera propósito,
A jornada não fora fácil. Houvera dor, traição, medo, mas também houvera amor, crescimento, transformação. Gabriel aprendera que ser ômega, ser pai solo, ser quem realmente era, não era fraqueza. Era poder. E enquanto o vento soprava suave e as estrelas brilhavam acima, Gabriel soube que, não importava o que viesse, ele e Lucas estariam bem. Porque no final, o amor que ele tinha pelo filho era maior que qualquer obstáculo. E isso, ele pensou sorrindo, era tudo que realmente importava. Fim da narrativa.